E mais uma vez tem muita gente interessada em revitalizar o horrendo pagode. Lembra do pagode dos anos 90, aquela coisa toda? Pois é, e já tem inclusive alguns nomes muito salientes nesse mercado extremamente lucrativo. É a respeito deles e de tudo isso que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, o que já era incrível ficou ainda mais inacreditável. Em seu primeiro aniversário, a melhor cachaça do planeta tem agora uma edição especial limitadíssima, que vem nessa embalagem aqui super caprichada, que é perfeita para você presentear a quem você ama. Desde que a gente começou a falar aqui da cachaça única aqui no canal, desde o lançamento, inclusive, dessa bebida incrível, as vendas se mostraram fabulosas e vertiginosas. Por quê, cara? Porque quem compra uma cachaça nunca deixa de comprar a outra quando acaba. A pessoa vai comprando conforme ela vai bebendo. E agora, nessa embalagem aqui, olha que coisa legal, aqui, ó. Ó, incrível, pois é. Essa embalagem, ela marca a edição limitadíssima do primeiro aniversário da Cachaça Única. E é óbvio que as pessoas vão comprando o tempo todo essa cachaça, porque, cara, que é uma bebida de sabor inigualável, cara. É assim, é uma bebida para quem sabe beber com qualidade. Então, o momento de presentear a quem você ama é agora. Uma cachaça premium dentro de uma embalagem premium. E o nosso desconto aqui continua espetacular. Basta que você preencha aqui o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter então 20% de desconto. Você sabe muito bem, né? E depois, meu amigo e minha amiga, é só presentear a quem você ama. Ó, primeiro aniversário da Cachaça Única. É para você e para quem você ama. Meu amigo e minha amiga, de tempos em tempos, a indústria, entenda a indústria como você quiser, tenta revitalizar o pagode. Lembra do pagode? Um negócio absolutamente horroroso que surgiu ali no comecinho dos anos 90 e gerou um monte de grupos simplesmente horríveis. Alguns tinham até bons músicos, mas assim, os repertórios dos discos sempre foram grandes porcarias. E hoje, mais uma vez, né, no período pandemia, pós-pandemia, muita gente está torcendo e investindo para revitalizar o pagode. Eu vou falar a respeito disso nesse vídeo, mas você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, que é ótima para quem é fã desses pagodeiros aí, e também vai clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP aqui do YouTube. Um local repleto de vídeos inéditos e exclusivos aqui do tio. Tem também as lives, tem séries inéditas, tem Aposto que Você Não Sabe exclusivo, descontos dos nossos parceiros, possibilidade de você assistir a shows na faixa, assistir dos bastidores, enfim, um monte de benefícios. Você clica aqui embaixo em Seja Membro e escolhe o melhor plano para você. Meu amigo e minha amiga, hoje o Brasil vive um momento muito grande em termos de movimentação, de espertalhões lidando com dinheiro público, lidando com dinheiro que não se sabe muito bem de onde vem. E o meio musical, ele é um atraente buffet de negócios escusos, né? Muitos deles escusos, desde os tempos do homem de Neandertal. E o sucesso de determinados estilos musicais
muitas vezes, aliás, muitas vezes não, durante a pandemia, esse sucesso desses estilos musicais, ele ficou, de uma certa forma, dependente dos impulsionamentos, né? No serviço de streaming, né? Naquelas lives, lembra, né? Durante a pandemia? Você está lembrado disso, né? Aliás, por que tudo isso aconteceu durante esse período da pandemia? Porque os esquemas que aconteciam no show business tiveram que ser interrompidos, né? Porque não tinha mais shows. E tudo isso acabou fornecendo combustível para a revitalização de um estilo musical que parecia morto e enterrado, que era o nefasto pagode. Pagode, agora, ele se tornou um desses estilos revividos, vamos dizer assim, por conta de enormes injeções de dinheiro de empresas de natureza diversas, muitas delas organizando festivais com muitas atrações dos seus próprios contratados, que é uma estratégia já copiada por inúmeros grupos, vamos dizer assim, de grandes festivais de música pop, que existem inclusive pelo mundo. Inclusive, em lives, em alguns outros vídeos, eu já falei a respeito do monopólio que existe hoje de 3 ou 4 grandes empresas, poderosíssimas empresas mundiais, que contratam artistas para que essas empresas montem os seus próprios casts, né? E espalhem pelos diversos mega eventos, né? Mega festivais que essas empresas mesmo realizam. O Lollapalooza é um exemplo disso, né? O Rock in Rio, que foi vendido, agora também é um exemplo disso. Enfim, todos esses grandes festivais. E agora, esse mesmo esquema, ele é feito aqui no Brasil com o pagode, assim como já vem sendo feito há um certo tempo, com esse funk pop horroroso e esse sertanejo aí de gente que fica com nojinho quando suja a bota de barro. Pois existe agora uma nova leva de pagode, e nessa leva eu pensei 3 nomes que são atrações muito vistosas para a grande mídia, para os grandes portais de comunicação, para os sites de fofocas. Aliás, antes de eu falar desses caras, deixa eu tentar contextualizar você. Você que é um pouquinho mais velho, você certamente vai se lembrar daquela terrível onda de pagode xixelento que se abateu na música brasileira ali durante os anos 90. Foi um período em que apareceram 542 grupos de pagode, um pior do que o outro, e sendo que vários deles, como eu já falei aqui, tinham músicos muito bons, mas que eles acabavam meio que escondendo isso para que os seus grupos pudessem entrar num grande esquema, cara, num grande esquema comercial criado pelas gravadoras da época, porque elas perceberam que era possível ganhar muita grana adocicando o que as pessoas chamavam no meio de pagode. Porque o pagode original era uma outra coisa completamente diferente daquilo que você imagina. O pagode, na verdade, ele era o nome que se dava às festas caseiras que aconteciam nos morros cariocas no finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. E aí esse termo acabou se popularizando e se tornando uma linguagem da malandragem, vamos dizer assim, né? Para designar sempre que rolava alguma batucada musical nos fundos de quintais, nas favelas. E aí a coisa toda foi crescendo, inclusive ali na primeira metade dos anos 70, quando ela passou a designar festas que aconteciam nos subúrbios cariocas, em clubes e mesmo nos calçadões,
ali dos bares ali no centro do Rio. O que acontece? Se tinha bebida e tinha samba e tinha um pessoal animado, aquilo ali era pagode. Pois bem, então, no finalzinho dos anos 80 e na virada para a década de 90, as gravadoras perceberam que havia um filão muito bom para se ganhar dinheiro, que poderia ser uma ótima fonte de receita. Então as gravadoras investiram tudo o que elas podiam para satisfazer, evidentemente, as suas necessidades comerciais. Qual era o truque? A fórmula era a seguinte: era você pegar o samba, ok? Tirar completamente aquela veia poética maravilhosa das letras, né, dos grandes sambistas, né, e botar umas letrinhas muito próximas do brega, e letrinhas românticas, assim, no pior sentido que o termo pode ter, tudo mastigadinho, tudo muito bobinho, para um público de mentes bem reduzidas, sabe? Tudo muito adocicado, para não confundir a cabecinha pequenininha das fãs. Isso, juntamente com uma redução do uso de harmonias, né? Ficou tudo soando praticamente igual, com as mesmas melodias praticamente. Botaram os teclados, né? Que é um negócio que é uma heresia total, e reduziram a intensidade da percussão, do batuque. A percussão ficava ali fazendo bem atrás na mixagem, só fazendo uma caminha, né? E, evidentemente, tornar todo esse tipo de som como se fosse um sambinha pop de branco. Foi a mesma estratégia que as gravadoras fizeram para deturpar, por exemplo, e de uma maneira completa, a música verdadeira, o sertanejo verdadeiro, o sertanejo raiz. Foi a mesma estratégia, que era um troço absolutamente execrável. E o tal do novo pagode também se tornou igualmente execrável. Um troço que ainda piorou ainda mais, cara, quando alguns grupos passaram a se apresentar uniformizados, sabe? E fazendo coreografias, assim, umas coisas absolutamente patéticas. Aquilo ali não tinha absolutamente nada a ver com samba, sabe? Era uma ofensa para quem fazia samba de verdade. Por exemplo, o Zeca Pagodinho, o Bezerra da Silva, era uma ofensa. Sem contar que depois isso gerou uma outra aberração, que era o tal de pagode baiano, que era uma mistura desse pagode aí mentiroso com samba reggae. E aí, obviamente, isso deu origem a umas aberrações musicais, tipo El Chan, Harmonia do Samba, Gera Samba, Companhia do Pagode e um monte de outras porcarias musicais. Assim, eu não vou nem comentar a respeito do pagode baiano, que era para não estragar o meu dia. E agora, nos dias atuais, voltou essa nova tendência, vamos dizer assim, e a gente tem pelo menos 3 nomes que, fora de brincadeira, cara, eu torço muito para que esses 3 nomes que eu vou exemplificar aqui sejam os caras legais, sabe? Torço para que os caras sejam os caras bacanas, né? Que seja fácil trabalhar com eles, o pessoal seja gente fina, porque a música, cara, que esses 3 fazem é um negócio absolutamente horroroso, que evidentemente repercute nesse mundinho de pseudo-artistas e pseudo-celebridades e depois acaba por repercutir dentro de uma enorme fatia do mercado consumidor de música popularesca aqui no Brasil. E evidentemente que esse novo pagode, ele capitaliza, né, ele captura a atenção de uma parcela imensa, pelo menos dos dias atuais, né, de gente de miolo mole que pensa que esses caras fazem samba. Algo que o verdadeiro sambista, seja ele profissional ou não, ele sente muita raiva quando
esse público se refere a essa nova onda de pagode como sambistas, cara. Quem é realmente sambista, ele sente muita raiva desse tipo de comparação, cara, mas ele não fala nada. Ele fica quieto. Sabe por quê, cara? Porque ele tem medo de ser condenado pelo tribunal das redes sociais de gente ignorante que tem na internet. Quando o verdadeiro sambista, seja ele profissional ou amador, e o verdadeiro admirador do verdadeiro samba, ele ouve essas barbaridades, bicho. Os caras, eles fingem, os artistas principalmente, eles fingem que apreciam esse tipo de comparação, você tá entendendo? Eles se esforçam para colocar os melhores sorrisos possíveis nas suas bocas, né? O melhor que a situação permitir, cara, para que eles não sejam cancelados. Todo mundo acaba ficando com medo de ter as portas fechadas no futuro. E aí você deve estar se perguntando, quem são esses 3 caras que você está falando aí nos vídeos? Um deles é um tal de Dilsinho. Você olha pro cara, o cara parece um cruzamento do Gabigol com o Gustavo Lima. E ele se tornou um especialista em apresentar músicas que falam de como o romantismo ele consegue ser um grande nada. Não há uma única figura poética decente nas letras do que o Dilsinho canta, nenhum sinal de que o amor pode ser um elemento de vida inteligente. As músicas sempre estão muito abaixo da mediocridade, cara. Isso em termos de harmonias, em termos de melodias, em termos de ritmos. E não há exceções. Ou as músicas são muito ruins, ou elas são péssimas. Não tem, nada se salva. É como se esse tal de Dilsinho, ele fosse um dono de vários restaurantes comerciais, né, vamos dizer assim, que apresentam sempre apenas 2 pratos. Você tá entendendo? Ou é um romantismo tristonho, ou é um romantismo menos melancólico. Mas é sempre isso. E ele não se importa absolutamente em nada com a qualidade da comida. Tudo é feito sem talento e sem a menor competência para você entregar algo que seja minimamente próximo do verdadeiro samba. Ele fica, inclusive, dependendo de um monte de parcerias que ele fica fazendo para emplacar essas porcarias que ele faz, justamente para os ouvidos de um mercado musical que tem exigência zero. O outro é um tal de Ferrugem, que até tem uma voz que daria para fazer com que ele chegasse a uma semifinal em qualquer concurso de calouros do Raul Gil. Só que as músicas são romanticamente tão cortantes quanto uma navalha com uma lâmina de plástico. A obra inteira do Ferrugem, cara, ela é pautada por uma visão de amor que leva ao desespero, cara, qualquer pessoa que tenha pelo menos 15 neurônios. Não precisam todos estar em funcionamento, mas tem pelo menos 15 neurônios, cara. E paradoxalmente, é um tipo de som, cara, que a pessoa que fala que aquilo ali é samba é aquele tipo de gente que pensa que o samba, na verdade, começou com o Exalta Samba. O que é um absurdo. Embora o Exalta Samba tenha dado ao mundo um sambista de primeira, cara, que é o Péricles. Que de vez em quando também ele se enrosca na hora de fazer um repertório com o samba genuíno também, assim como acontece com outro grande sambista, cara, que é o Leandro Lehardt, que era do arte popular também. O Péricles e o Leandro Lehardt são 2 sambistas de primeira, mas que eles de uma certa forma se renderam também a essa exigência do mercado. Embora o Leandro Lehardt, ele tem um trabalho também muito diferenciado com outros estilos, vale a pena você conhecer. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Então, voltando ao som do Ferrugem, cara, você escutar aquela choradeira, cara, é a mesma coisa que você passar uma temporada num inferno lotado de piriguetes, cara, e lotado de uns caras metidos a playboys, meu,
que os caras não conseguem, só que os caras não conseguem pagar os boletos no fim do mês. E já que eu falei de playboy, eu vou falar de quem? Do Thiaguinho. Thiaguinho é um pagodeiro mauriçola, que tem lá o seu carisma, você tá entendendo? Deve ser muito boa gente fora das câmeras, né? Mas o Thiaguinho, ele espertamente, ele direcionou o seu som para um mercado mais endinheirado, né? Com a equipe dele criando uns eventos aí que lhe rendesse uma visibilidade e uns rendimentos mais poupudos. Tem um evento dele que ele criou aí, um tal de Tardezinha aí, que era só pra gente milionária. Sacou? O Thiaguinho, ele quase botou tudo a perder quando ele quebrou o pau com a gravadora, quando ele se separou lá da mulher dele, que era uma atriz aí, uma atriz global aí. E quando acontecem essas coisas com os artistas, quando eles quebram pau com gravadora, separa da mulher que é também famosa, global, esse tipo de coisa, cara, costuma trazer muitos prejuízos às carreiras de quem tem esses problemas. Principalmente gente que tem essa necessidade de ser ardentemente adorada por um público que não tem a música como prioridade, você tá entendendo? As atenções são outras ali, né? E aí o que acontece? Quando o Thiaguinho começou a ver o barco afundando, o que é que ele fez? Ele tratou de fazer musiquinha com dancinha pro TikTok, né? E torcer para que essa musiquinha, aliás, uma musiquinha horrorosa, cara, que é um negócio chamado Falta Você. E agora ele tá torcendo para que essa musiquinha aí dê uma nova impulsionada na carreira dele, né? Aliás, musicalmente falando, o Thiaguinho nada mais é, cara, que um discípulo do Alexandre Pires, cara. Nem preciso falar mais nada, né? Enfim, meus amigos e minhas amigas, esse então é o cenário dessa nova onda de pagode aí que o pessoal tá fazendo uma força muito grande para dar uma impulsionada. Aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião a respeito desse tal de novo pagode aí, tá bom? E também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Ideal para quem é fã desse pagode xexelento. E também não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP aqui do YouTube, repleto de vídeos e material inédito aqui do tio. Enfim, dinheiro é bom? Todo mundo agradece. Mas é preciso que o destino desse dinheiro seja, né, bem aplicado. Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.